Graça e paz vos sejam multiplicadas em nome daquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o nosso grande Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, meu povo, povo de Deus, povo abençoado por Deus, bem-vindos a mais um Acordando com Fé. E, desta vez, o tema é este: o mal que vem para o bem. Não repara não, eu dei o tema e esqueci do tema. O mal que vem para o bem, ou o mal que contribui para o bem. Nós vamos para um hino bem apropriado. Vamos lá. Tudo contribui para o bem daqueles que amam Jesus. Tudo contribui para o bem daqueles que andam na luz. Tudo contribui para o bem daqueles que amam Jesus. Tudo contribui para o bem daqueles que andam na luz. Se você andar na luz, para você vai correr tudo bem. É promessa de Jesus que tudo contribui para o bem. Tudo contribui para o bem daqueles que amam Jesus. Tudo contribui para o bem daqueles que andam na luz. Tudo contribui para o bem daqueles que amam Jesus. Tudo contribui para o bem daqueles que andam na luz. Irmão, dê graça em tudo, não murmure pra ninguém. Romanos 8 está escrito que tudo contribui para o bem. Tudo contribui para o bem daqueles que amam Jesus. Tudo contribui para o bem daqueles que andam na luz. Tudo contribui para o bem daqueles que amam Jesus. Tudo contribui para o bem daqueles que andam na luz. Amém. Vamos todos cantando no coro? Tudo contribui para o bem daqueles que amam Jesus. Tudo contribui para o bem daqueles que andam na luz. Tudo contribui para o bem daqueles que amam Jesus. Tudo contribui para o bem daqueles que andam na luz. Irmão, dê graça em tudo, não murmure pra ninguém. Romanos 8 está escrito
Preciosos irmãos, povo de Deus, esse tema vai nos ajudar bastante. Sempre essa palavra está na nossa boca. O mal que veio para o bem. E no momento a gente não entende. A gente reclama, protesta, chora, perde noite de sono, emagrece. E lá na frente, a gente dá graças a Deus por aquilo que passou. Irmãos, nós temos que entender que Deus, Ele é soberano. Se nós não entendermos isso, muitas ações de Deus será um tropeço para nós. E como soberano, Ele faz tudo que lhe apraz, que achar melhor. Salmo 115, versículo 3. Mas o nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe apraz. Nós somos ovelhas e nós estamos nas mãos de Deus. São João, capítulo 10, versículo 27 até o 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e dou-lhes a vida eterna. E não há quem possa tirá-las das minhas mãos. Meu Pai que as me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, está escrito: todas as coisas, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu decreto. E aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então está aí. Somos predestinados. Estamos nas mãos de Deus. Então Deus, como Ele nos predestinou, Ele precisa de agir. Agir na nossa vida, garantindo a nossa predestinação. Vejam bem, coisa séria. E para Ele garantir, Ele tem que fazer coisas que são males para nós, mas que vai contribuir para o nosso bem. Aqui na mensagem, eu sei, no parágrafo 18, falando sobre Jó, que será também um dos que vai participar do culto,
Vejam bem, em primeiro lugar, ele era um homem velho, por volta dos 90 anos de idade. E ele havia sido tocado pela mão de Deus. Agora, nós sabemos que Deus não lhe havia tocado com suas mãos, mas que Deus havia permitido que Satanás o tocasse. Deus simplesmente tem agentes para fazer coisas. Deus querendo que o mal seja feito, ele simplesmente solta Satanás para fazê-lo. E se ele deseja que o bem seja feito, ele tem os seus servos que ele solta para fazê-lo. Bom, os servos para fazer o bem são os anjos. Aos Hebreus 1, versículo 14. São espíritos ministradores que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Agora, o diabo, ele é solto para fazer o mal e até para cumprir profecias dadas por homens de Deus. Mas onde está o mal que vem para o bem? Irmãos, vamos começar justamente por Jó. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. No entanto, Satanás achava que ele servia a Deus por causa das benécias que ele recebia de Deus, seus bens acumulando, seu dinheiro, sua fama. E Deus, ouvindo isso de Satanás, que argumentou que Jó só lhe adorava, era fiel por causa do que recebia, dizendo que se ele não tivesse nada, se Deus tirasse tudo dele, ele blasfemaria. Deus então permite a Satanás que tirasse todos os bens de Jó, mas que não tocasse na vida dele. O diabo parecia um cão, Rottweiler, um pitbull preso na coleira. Ele foi solto e fez uma devassa na vida de Jó. Mesmo assim, Jó não blasfemou de Deus. Não suportando ver aquilo, Satanás usou outro argumento. Pela saúde o homem faz coisas. Tire a saúde dele. Então Deus permitiu que o diabo tocasse na vida dele, mas não matasse. E assim ele fez, e Jó permaneceu ali firmado, sendo provado e aprovado. Mas além de Deus querer dar uma lição em Satanás, ao mesmo tempo Deus estava curando Jó. Olha aí o mal que vem para o bem. Deus estava curando Jó de uma doença, não física, espiritual. Jó tinha medo.
Ele tinha medo de perder os bens, medo de perder os filhos, medo de perder os amigos, medo de perder a reputação. Ele tinha medo. E o medo é terrível. O Brano chega a dizer que a pior coisa que o diabo pode pôr no homem é o medo. E ele mesmo admitiu aquilo. Jó, capítulo 3, versículos 25 e 26. Ele mesmo admitiu aquilo. Ele disse: o que eu temia me aconteceu. O que eu receava me sobreveio. Nunca descansei, nunca repousei, mas veio sobre mim as inquietações, o medo, a ansiedade veio sobre ele. Agora, o que vocês acham? Vocês acham que depois que Deus virou o cativeiro de Jó, Jó 42, 10, ele conviveu com aquele medo? Ele conviveu com aquela ansiedade? Não. Porque Deus apenas tirou, permitiu que tirasse, para ele saber que a vida dele estava nas mãos de Deus e que ele precisava apenas descansar nos braços eternos de Deus. Conforme Salmo 37, versículos 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Bate o martelo nesse prego e o excedente para baixo se dobra, se firma. Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele. E ele tudo fará por você. Ah, o que você acha? Jó continuou com o medo que ele tinha? Não. Jó recebeu um mal que veio para o seu bem. Glória a Deus. Nós vamos ainda para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Gente, um homem, mesmo homens de Deus, mesmo servos de Deus, Deus precisa moldá-los. Deus precisa usar de meios para trazê-los na linha, para mantê-los salvos. Sim, para não fazerem obras que deporão contra eles. E às vezes Deus permite também a doença, os problemas. São Paulo foi um homem que poderia se gabar, ele poderia se orgulhar, mas ele foi um homem humilde.
Vejam bem, ainda que fosse cheio do Espírito Santo, ele precisava de uma ajudinha de Deus para ficar humilde. Só que essa ajudinha ninguém quer. As pessoas não querem. Mas a ele foi revelado que era para o seu bem. Então, que Deus possa mostrar que também é para o seu bem. Sim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. 3 vezes ele orou a Deus. E a resposta divina foi essa: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, tem pessoas que ele não decola financeiramente. E eu vou dizer, é para o bem. Alguns é para o bem. É claro, você não pode não ficar desta maneira se você aprender as lições que Deus te dá. Você tem que sair dessa sala de aula não desistindo dela, passando e tirando notas boas. E São Paulo, logo ele reconheceu, logo ele disse: então, me gloriarei nas minhas fraquezas, nas perseguições, nas injúrias, nas angústias, por amor de ti, porque quando eu estou fraco, sou forte. Aleluia! Então aquele espinho na carne era como a boia de uma caixa d'água. Era para controlar o volume de água. Era para controlar a vida daquele servo. Para ele não se achar melhor do que os demais apóstolos. Para que ele não se engrandecesse sobre eles. Porque é normal, eu digo até normal, quando o homem começa a ser bem-sucedido, principalmente pastores, ele se incha, ele começa a ficar soberbo, altivo, a humildade vai embora. E ele chega a dizer assim: ó, irmãos, não tem pastor como eu. Não tem pastor que faz o que eu faço. Que pretensão. Isso é orgulho. Isso é falta de humildade. Então Deus vem e permite um espinho na carne para mantê-lo no nível humilde. Aconteceu com o nosso apóstolo Paulo, acontece conosco. No parágrafo 93 dessa mensagem, eu sei
Mombrana, após perder o pai, o irmão, a esposa, a filha, flagelos e mais flagelo, o filho primogênito só não morreu porque Deus poupou a vida dele, Billy Paul. Ele admite, veja, eu lembro da minha esposa, com 22 anos de idade, segurando quase que apenas uma garota, uma pequena mãe ali, quando saiu na manchete dos jornais, faleceu jovem mãe do reverendo. Oh, como meu coração sangrou! Eu não sabia o que fazer, mas hoje eu sei que foi tudo operando para o meu bem. Eu sei que a vida teria que ir para o chão, ser moída e espremida para se extrair o que estava nela. Havia muito brana ali que tinha que ser espremido antes que Deus pudesse fazer a si mesmo conhecido. Havia muito de você em você, até que Deus ter que espremer aquilo através das provas. E enquanto está acontecendo a espremedura, é difícil, mas após algum tempo, os céus voltam a clarear e você vê o propósito de Deus. Aleluia! O propósito de Deus. Tudo aquilo que Jó passava era para simplesmente ele dizer, mas eu sei que o meu Redentor vive. Tudo aquilo que Paulo passava era para ele dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! Louvado seja Deus. Tem mais. E quando o Salmo 91 falha, aquela palavra muito citada, Salmo 91, 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles tomar-te-ão pela mão, para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Verso 11 e 12. Parece que o chão sai de baixo. Parece que Deus nos abandonou. Parece que estamos sozinhos e a morte prematura chega arrombando a porta e o desespero vem. Mas Deus tem um propósito. Se é filho, se é um eleito, Deus tem um propósito. Vejam bem, em São João 11, acho que é 11, quando Lázaro começou a ficar febril, enfermo, e a febre não passava, remédio caseiro não adiantava, nada, mandaram chamar Jesus, e ainda dizendo assim, aquele que tu amas está enfermo, para ele, vir mais rápido. No entanto, Jesus não veio, mas deu uma palavra. Essa doença não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Acontece que Lázaro morreu.
E parece que a palavra de Jesus caiu por terra, porque ele disse, essa doença não é para a morte. Mas, após a morte de Lázaro, após ser sepultado, já 4 dias na sepultura, vem Jesus Cristo para expulsá-la. Vem Jesus Cristo para trazê-lo de volta à vida. Então, às vezes, Deus dá permissão para o diabo, tá? Para ele entrar em uma casa. Mas ao mesmo tempo que Deus dá permissão, porque eu não creio que o Salmo 91:10 falha, é permissão de Deus, é porque Deus quer manifestar ali o seu poder. E Deus manifestando o seu poder, a tua fé cresce mais e Deus se torna para você mais real do que ele era antes. Sim. Está aqui, ó, mensagem, eu sei, parágrafo 28. Está escrito em uma das escrituras da Bíblia. As provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o ouro, pois é Deus nos dando estes testes, depois de nos tornarmos sua propriedade, nossa confissão, nosso batismo, ou nossas promessas para andar com Ele em vida. Então, cada prova que vem sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória e para nos trazer a um lugar onde Deus pode fazer a si mesmo mais real para nós do que era antes da prova chegar. Aleluia! Glória a Deus! Deus vai se manifestando e a tua fé vai crescendo. Deus vai se tornando mais real para você. Aleluia! Repito, para que você diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para que você diga, eu sei em quem eu tenho crido. Para que você diga, o meu Redentor vive. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, confia nele. Confia em Deus. Irmãos, até Jesus, como homem, está escrito em Hebreus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Aí você vai para Filipenses 2, a partir do verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e na forma de homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sim. Morte de cruz. Porque Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então ele teve que passar por aquela espremedura também. O mal que veio para o bem. E lá em Mateus 28, 18, depois
depois de ressurreto, depois de vencer os dois mundos, visível e invisível, ele pôde falar: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia! Aí está os males que vêm para o nosso bem. Não reclama, apenas creia. Aquele cego em São João 9, os discípulos perguntaram: mestre, por que ele é cego? Foi porque o pai pecou, ou a mãe pecou, ou porque ele pecou? Jesus disse: não foi porque ele pecou, não foi porque os pais pecaram. Esse cego existe para que nele se manifeste a glória de Deus, as obras de Deus. Então, o mal entrou na tua casa? O Covid entrou? A dengue está entrando aí? Entrou? Então, vai ter que sair. Creia que Deus não falha. Deus não falha. Olha, o nosso Deus tem dado coração novo. O nosso Deus tem tirado pessoas de morte cerebral. O nosso Deus tem impedido de pessoas amputar a perna, pessoas internadas para amputar a perna, e Deus não deixou. O nosso Deus quer manifestar o seu poder e pode manifestar agora na tua vida, pode manifestar em você, pode manifestar na tua casa, pode manifestar no teu trabalho, pode sim. Ele é o mesmo ontem, hoje e completa eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos orar ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos aqui pedido de oração. Irmão Vanderlei, peço oração em meu favor. A irmã Rosane Charopem, peço oração pela minha saúde. A irmã Leonilda, peço oração por mim. Estou passando por problema de saúde física e psicológica. Estou sem condição de estar na igreja. Deus sabe da minha vida. A irmã Elisandra, pastor, continue orando pela minha família e por mim. A irmã Selma Rodrigues, peço oração pela minha mãe. A irmã Lourdes Caetano, que vai passar por cirurgia desde já, e eu creio e agradeço. Bom, Marcos, lembra-se de mim em oração, por favor. Irmão Leandro Barbosa, peço oração em favor do meu pai, irmão Renato Barbosa, por minha mãe Augusta e por toda a minha família. Irmão Antônio Lechuc, peço oração por minha filha que está com virose, está com muita luta. A irmã Patrícia Carmosini, peço oração em favor de Juraci Carmosini, por minha prima Cida, seu filho Dante Carmosini, por toda a família Andreoli, meus parentes também. E oração por Ronaldo Garcia da Rosa. Oração por Jefferson Nunes, infecção na perna. Oração por Aldo, suspeita de câncer. Oração por Fabrícia Fernandes, dengue, recuperação, creio que já está recuperada. Oração por Thaís, problema geral, problema na vida financeira, vida sentimental. Oração por Aline também, a mesma coisa. Irmão Basílio, peço oração por Emerson de Oliveira Santos, por libertação, Esther de Oliveira Santos. Oração pelo irmão Basílio e família, José Batista e família. Oração pelo irmão Cosmo de Paula, Maria Clarice de Paula, Lucas de Paula. A irmã Clarice tem dor de cabeça e nós vamos orar por ela. Oração pelo pastor Paulo Chaves de Cabo Frio, irmão Fábio Lisboa Santos, irmã Abigail Silva Souza Medeiros e família, irmão Everton de Oliveira Santos, Simone de Andrade dos Santos,
Romário de Andrade Barbosa, irmão Júlio Fernandes, irmão José Vieira de Souza, irmã Maria Francisca de Souza, irmã Maria do Carmo Rodrigues, todos lá do Rio de Janeiro, exceto o irmão Everton de Oliveira Santos, que é da Bahia, e oração pelo pastor Antônio Simões dos Santos e família, Aramari, Bahia, irmã Davina Santos Conde, Honório Gurgel, Rio de Janeiro, irmã Dalva dos Santos da Cal Machado, Honório Gurgel, Rio de Janeiro, e oração por Ademilson Ferreira e família, Cariacica, Espírito Santo, e ainda pela recuperação da sua cunhada, Rosana Ferreira. E pela irmã Isabel, lá de Oswaldo Cruz, nossa irmãzinha, graças a Deus por ela. E tem mais chegando? Tem mais uma aqui chegando, nós vamos orando. Ora você também, porque nós juntos somos o exército de Deus. A mãe Nilza pede oração pela Márcia e Maurício. Senhor, meu Deus e Pai, eu me aproximo, Pai do Senhor, com esta palavra de oração, e eu quero, Pai, ir lá com os meus irmãos, sentir as suas dores, trazê-los para o meu coração, pessoas enfermas, orando pelos filhos, pela família, pessoas necessitando que o teu braço, porque eles não estão confiando em braços humanos, eles estão confiando no teu braço, no teu poder. Pessoas que até mesmo o braço humano já tentou ajudá-los, mas não puderam. Mas o teu braço é forte, o teu braço é poderoso. Aleluia. Lá em Isaías 45:12 está escrito: eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos se estenderam aos céus e ao seu exército dei as minhas ordens. Meu Deus e Pai, então em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor é o Deus misericordioso. Estende esta mão forte e abençoa o teu povo, curando, libertando filhos das garras do inimigo, tanto das garras da perdição, como das garras da morte, das garras da doença. Senhor, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, ajuda ali na mesa da cirurgia a irmã Lourdes Caetano. Seja mais um ali dentro, vestido de branco. Aleluia. E dê, Pai Santo, a vitória para os meus irmãos, libertando, curando e dando direção, Senhor, e trazendo de volta. Está chegando a hora, Senhor, da gente requerer de volta os nossos, requerer de volta o filho que o diabo carregou para longe, a filha que o diabo desviou. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, opera o milagre, opera a bênção, opera a libertação e a cura, em nome do Senhor
e Salvador Jesus Cristo, manifestando o teu amor. Amém, amém. Graças a Deus. A mãe Eliana Rodrigues, gratidão por esse programa. Deus recompense. Obrigado, irmã. Obrigado. Nós tivemos 65 conexões, uma média de 80 irmãos participando desta bênção. O irmão Alfredo, em Tupã, a Maria de Fátima, Jacutinga, Minas Gerais, a irmã Maria Lucinete, em Três Lagoas, a irmã Aldair, a irmã Leila, em Três Lagoas, o irmão Vanderlei no Óleo, a irmã Rosane Charopem, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, a irmã Ieda, em Araçatuba, a irmã Marta Costa, Presidente Prudente, o irmão João Gonçalves, a irmã Márcia Martins, de Mauá, a irmã Edna Coube, Adamantina, a irmã Daiane Vitorino, Araçatuba, a irmã Janete Jarenco, em Placas, do Pará, a irmã Pedra Silva, Itaí, que teve um grande livramento. Eu vou até mandar o áudio dela para vocês mais tarde. Ela teve um livramento de morte. Uma Bárbara em Marília, uma Eliana Rodrigues, na Viraí, Mato Grosso do Sul, a irmã Elaine, a irmã Bianca Queiroz, o irmão Estevão no Óleo, o irmão Enes Ribeiro, Palmas, Tocantins, a irmã Selma Rodrigues, Três Lagoas, o irmão Dário e a irmã Lisalma, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Vanessa Abreu, a irmã Elisandra Birigui, é a Vanessa? Lá de... Colocou não, né? A irmã Elisandra Birigui, irmão Leonel e a irmã Laiane, Santa Teresa do Tauá, no Ceará, a irmã Leonilda, em Tupã, o irmão Eduardo Bastos, a irmã Miriam Aparecida, Três Pontas, Minas Gerais, o irmão Sérgio e a irmã Valdirene e a irmã Cida, em Tupã, a irmã Nina Bastos, o irmão Nelson, a irmã Cláudia no Óleo, a irmã Maria Verres, Três Lagoas, a irmã Flor, em Hortolândia, a irmã Noêmia Guimarães, o irmão Ademilson Ferreira, Cariacica, Espírito Santo, o irmão Marcos, de Ribeirão Preto, a irmã Ronald, em Garça, a irmã Lucinéia Rocha, em Oswaldo Cruz, a irmã Helena Dias, em Tupã, o irmão Leandro Barbosa Franca, a irmão Antônio Lechuc, em Guarapuava, no Paraná, a irmã Leandra Góes, Pirapozinho, a irmã Patrícia Carmozini Franca, a irmã Juliano Cardoso, Paulópolis, a irmã Eunilza, em Araçatuba, a irmão Nego, Paraupebas, Pará, o pastor Creve Caetano, em Neves Paulista, ô companheiro de batalha, irmão Marcela Mambelinho Ouro Verde, irmã Franciele Lins, irmão Urias Marques Pontes e Lacerda, Mato Grosso, o irmão Odair e a irmã Rosalina Luziana, irmão Hélio Santiago e a irmã Maria Ana, Padre Paraíso, Minas Gerais, irmão Celso Barbosa, Costa Rica, Mato Grosso do Sul, irmão Basílio Montânio, irmão Antônio Carlos, Honório Gurgel, Rio de Janeiro, irmão José Batista, irmã Delminda, senador Camará, Rio de Janeiro, irmão Cosme de Paula, lá em Queimados, Rio de Janeiro. Glória a Deus. Meus irmãos, que Deus continue vos abençoando e uma ótima semana na presença dEle, do Senhor Jesus. Shalom para vocês. Abraço. Contribui para o bem daqueles que amam Jesus. Tudo contribui para o bem daqueles que andam na luz. Tudo contribui para o bem daqueles que amam Jesus. Tudo contribui para o bem daqueles que andam na luz. Se você andar na luz, pra você vai correr tudo bem. É promessa de Jesus que tudo contribui para o bem. Tudo contribui para o bem daqueles que amam Jesus. Tudo
contribui para o bem daqueles que andam na luz. Tudo contribui para o bem daqueles que amam Jesus. Tudo contribui para o bem daqueles que andam na luz. Irmão, dê graça em tudo, não murmure pra ninguém. Romanos 8 está escrito que tudo contribui para o bem. Tudo contribui para o bem daqueles que amam Jesus. Tudo contribui para o bem daqueles que andam na luz. Tudo contribui para o bem daqueles que amam Jesus. Tudo contribui para o bem daqueles que andam na luz.